Olá, conectados. Que bom que você está com a gente aqui. Seja bem-vindo ao Conectando Negócios, que é o nosso programa, o seu programa semanal. Toda semana aí a gente traz convidados top, trazendo várias dicas, várias informações aí relevantes para o teu negócio, para a tua vida e até para a tua família. O programa é patrocinado pela Associação Conecta, então dá uma olhadinha aí para você conhecer um pouquinho mais da nossa associação. Vê ou ouve agora. Esse é o programa Conectando Negócios, onde você poderá interagir com as oportunidades que o mundo do networking pode oferecer. Esse programa é patrocinado pela Associação Conecta. A Associação Conecta reúne empresários dos mais diversos ramos de atividade e é composta por grupo de networking, plataforma de descontos em produtos, serviços e benefícios, a hub de serviços. Essa é uma pequena amostra da associação e do Grupo Conecta. Venham nos conhecer. www.associaçãoconecta.com.br. A Associação Conecta, nós fizemos 8 anos aí esse mês de outubro. Inclusive fizemos um belo almoço aí na Garzão 33, na sexta-feira, foi muito legal. Se você quiser conhecer um pouquinho mais dos conectados da nossa associação, entra aí no site que você vai gostar, que tem muita coisa bacana, tá bom? Bom, boa noite a todos, boa noite, Jana. Boa noite, Sam. Boa noite a nossa querida doutora, amiga e colega, parceira, cliente, doutora Cleide. Sejam bem-vindas aí ao Conectando Negócios. E vamos lá, né? Tem muita coisa boa pra gente falar aí. hoje. E boa noite, gente linda, boa noite, conectados. Eu quero dar uma boa noite aqui pro Wellington Jorge. O Wellington sempre tá com a gente. Um beijo, Wellington, um beijo pro João também, que está aqui com a gente. Então aproveita, compartilha a nossa live, compartilha aqui o nosso programa para mais pessoas estarem assistindo conosco esse programa. E boa noite, doutora Cleide, boa noite, Cleide. Obrigada porque você aceitou o nosso convite. E você já esteve aqui no nosso programa, mas tem gente aqui que não te conhece ainda. Então, se você puder falar um pouquinho quem é a Cleide, um pouquinho da sua experiência, vai ser muito legal. Boa noite, Sandro. Boa noite, Jana. Boa noite a todos os conectados e convidados que estão aqui com a gente. Meu nome é Cleide Tavares, eu sou advogada especialista em direito empresarial. Então, todas as demandas que uma empresa ou um empresário necessita, eu consigo estar dando esse auxílio, seja nas demandas de direito societário, direito contratual, demandas também de relação de cobrança dos clientes inadimplentes, parte de direito digital, a parte de estruturação empresarial e sucessória também. Então, tem uma gama de serviços que eu consigo estar atendendo. Muita coisa, isso aí. Muito legal. O assunto de hoje, eu acho que a gente tem trazido aí nas últimas semanas alguns temas bem descontraídos, mais light, digamos assim. Trouxemos até psicologia infantil, trouxemos o Dr. César semana passada. Aliás, se você não assistiu a entrevista semana passada, o Dr. César com Home Care, muito legal, atendimento dentário na home office, né, na casa, muito legal. E aí hoje também é um assunto bacana, mas é um assunto mais sério, né, Cleide? É um assunto que envolve aí negócios, né, trabalho, que é o direito societário. E depois da pandemia, a gente percebeu que muitas empresas, né, foram abertas aí, né, ou formalmente ou informalmente, né, e aí o pessoal, de repente, alguns foram demitidos, outros tiveram que sair do trabalho por alguma razão. E o brasileiro, né? O brasileiro é guerreiro, eu costumo falar isso aqui, né? O brasileiro é guerreiro, não desiste nunca, e é bom que nós sejamos assim mesmo. E o brasileiro não pode ficar parado, né? Então, de repente, ele fala, caramba, eu vou abrir uma nova empresa aqui para mim, alguma coisa assim. E aí que começa uma série de questões, né, para ser resolvida, que esse programa de hoje é muito legal e muito importante para você que está querendo abrir um negócio. E também você que já tem a sua empresa aberta, né? Tem um sócio ali que de repente, né, não está muito bom as coisas ali. E a Cleide com certeza vai trazer muita informação relevante que vai guiar aí os conectados a como ou abrir essa nova empresa, ou de repente já está com a empresa aberta, ou ajustar alguns pontos que não estão muito certinho, né, Cleide? E aí, para começar os trabalhos aí, eu queria que você falasse para nós
quais os tipos de estrutura societária que tem, né? E como a pessoa que está nos assistindo, que está pensando em abrir um novo negócio, qual estrutura que ele pode escolher, né? Porque tem algumas estruturas, né? Então qual ele pode escolher que seja melhor para ele ali? Tudo vai depender da atividade que ele vai desenvolver, né? Então, assim, estruturas societárias a gente tem bastante, mas eu vou falar das principais, né? Das que são mais usadas Sim. usualmente. Seria a sociedade anônima, onde os sócios eles não aparecem efetivamente no contrato social, né? Você no estatuto social você tem a constituição da empresa, mas você não nomina quem são os detentores dessas ações. Isso fica num livro registrado à parte. Cada pessoa tem uma quantidade X de ações e tem aquele nome. Então não fica aberto ao público, né? Ah, tá. Aí a gente tem a estrutura também da sociedade limitada, onde pode ser 2 sócios ou mais. E a responsabilidade desse sócio ela fica limitada ao capital social integralizado. Se não integraliza, ela fica aberta, né, ao montante total da dívida. Temos também a estrutura da sociedade de propósito específico, ou é uma sociedade que ela já é aberta com um fim previsto, né? Ela é aberta para um determinado tipo de negócio que o empresário vai fazer. Hoje, ela tem sido bastante utilizada pelas construtoras, né? Então, para cada obra que elas vão construir, elas criam uma empresa, uma SPE, que a gente chama, trabalha com ela durante a obra, finalizou a obra, ela presta as contas e encerra a empresa. Aí, se ela começa outra obra, ela abre outra empresa? Ela abre outra empresa. Fecha aquela. Aquela ela fecha no final da obra. Qual que é essa estrutura que você falou? Sociedade de propósito específico. Ah, bacana. Interessante, hein? Muito legal. A gente, inclusive, nós temos alguns clientes que são da área de arquitetura e engenharia que utilizam, né, tem uma obra, né, independente do tamanho dela, criam ali uma empresa. Aí, quando termina a obra, como você falou, fecha e tem que fechar, né? Sim. É uma forma que eles conseguiram utilizar para estar diminuindo aquela questão que tinha... a construtora, antigamente, ela era um único CNPJ, ela pegava várias obras. Aí, se de repente ela falhava em uma... e o pessoal acionava ela acabava respondendo com o patrimônio de uma outra obra, né? E isso acabava gerando uma bola de neve. Então, hoje elas abrem para cada obra, porque cada obra tem o seu CNPJ responsável e você vai acionar aquele CNPJ. Lógico que sim, tem N situações que a gente pode entrar na questão da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, mas é outro... Entendi. Mas aí outro você falou, canal. A que eu fiquei curiosa, Cleide, foi a limitada. Você tem mais algumas para falar? Ou? Seria a limitada unipessoal, onde você pode ser um único sócio. Não tem mais aquela necessidade de você ter assim 2 sócios, né? Tem a unipessoal. Você sabe que quando nós abrimos a empresa, né, há 14 anos atrás... Quase 15. Quase 15. Não tinha, né? Não, precisava daquele sócio, né? que a gente brinca que era aquele sócio de 1%, né? Ainda bem que ele me deu 50, né? Eu falava, tô 50. Mas na época não tinha essa, né? Não, aí antigamente o pessoal colocava o pai, a mãe, o avô, o tio, né? O filho. Então, assim, hoje não existe mais essa necessidade. Você pode abrir a limitada unipessoal. Essa limitada unipessoal, ela é diferente da MEI que tem por aí? É diferente da MEI, porque a MEI, o microempreendedor individual, ele é praticamente aquela firma individual que a gente tinha antigamente, né? E ele só pode ter um único empregado. Sim. E ele tem uma limitação também de capital social, de volume. Sim. que ele giro, gera. Nota fiscal, tudo mais. Isso, o volume de receita dele também é limitado. Se ele ultrapassar esse valor, ele tem que se transformar num outro tipo societário. E essa de um sócio só, ele pode ter vários... A limitada unipessoal, você não tem restrição de receita e você não tem limitação também de funcionário. Olha que legal. Que legal, gente. Olha, já começou,
já começamos o programa sensacional. Já com dica de ouro aqui, né? Porque é legal isso, né? Porque, assim, tem muita gente que está começando agora e fala, pô, eu vou pro MEI, né? Eu vou pro MEI e tal. Só que a empresa já começa com uma probabilidade de crescer e precisar de mais de um funcionário. E o MEI, ele também tem uma limitação em termos das atividades. Não são todas as atividades que você pode atuar como MEI. Sim, olha que interessante. E assim, a renda, assim, até a última vez que eu vi, aí você vai me corrigir agora, até a última vez que eu vi era de 8 mil por mês. É isso, Cleide? Ou aumentou um pouquinho? Talvez quando você viu estava limitado a 60 mil por ano, porque na verdade essa limitação é anual. Então, de repente, você pode ter um mês que você receba 14 mil e no outro você receba 1.000. Aí não vai interferir. O problema é no final, quando você fecha a conta no então total do ano. Ainda é 60 mil por ano. Eu acho que teve uma atualização, agora eu não consigo te precisar o valor. Mas de repente para uma pessoa que talvez assim, esteja 80 mil, por aí, alguma coisa assim. E talvez para uma pessoa que nem o Sandro falou, que tenha já uma chance ali de ultrapassar essa marca, a MEI já segura, né? Daí ela já limita muito a pessoa. O ideal seria que ela, de fato, abrisse a limitada unipessoal. Olha que legal. Porque ela não está limitada a nem a atividade, nem a questão de capital social. Você pode abrir ela com qualquer valor. Na verdade, a limitada unipessoal, ela veio para melhorar a condição do empresário, que antes era a antiga Eireli, né? Que era a empresa de responsabilidade limitada. Porém, para abrir uma Eireli, você tinha que ter um capital mínimo de 100 mil reais, né? Nossa! E hoje não existe mais isso. Tanto que a Eireli, ela caiu em desuso, né? Ela foi automaticamente transformada em limitada. Olha só. Que legal. E ela... Aí eu ia fazer uma pergunta na hora que você estava falando, acabei... Se eu lembrar, eu volto. E aí, assim, lembrei o que eu ia falar. E isso é interessante porque, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Normalmente o pessoal que para de repente perde o emprego e tal, uma das principais coisas que o povo vai é na parte de alimentação, de comida. Então ele vai fazer uma lanchonete, alguma coisa na casa dele ali e tal. E logo de cara ele pensa assim, vou fazer o MEI, porque, né, só tô eu aqui, né, e de repente eu e a esposa, num primeiro momento pode ser que no primeiro atenda, momento, né? Ok, né? Mas, por exemplo, tem uma barraca de pastel que nós costumamos comprar, aliás, um ótimo pastel. Não vou fazer propaganda aqui porque não conheço o dono, mas é bom. E eles têm, eu acho que mais ou menos 10 pessoas ali atendendo ao mesmo tempo ali. E ele, com certeza, não começou deve ter começado ele e a esposa ali e tal. E, a barraca deles, de quarta-feira, que é o dia que a gente vai lá, ferve, lotado de gente. Então, tem essa questão. Ele, de repente, vou abrir o MEI, né, que é mais tranquilo, é mais barato, né? Sim. Tudo é mais barato no MEI e tal, os impostos e tal. E é interessante a pessoa já perceber, né, o potencial que a empresa pode vir a alcançar e, de repente, o limitado individual é mais interessante, né? Sim, com certeza. E aí vem uma outra... Calma aí, o Já conectado aqui, eu acho que você deve conhecer, porque tem o mesmo sobrenome, Jonathan Tavares. Meu irmão. Tavares. MEI 81 por ano no calendário. 81. Obrigado, Jonathan. É isso aí. Por isso que eu gosto desse programa. Os conectados estão sempre conectados ali. Cleide, aí beleza. Então eu fiz o MEI, ok? Eu fiz o MEI. E abri ali minha lanchonete, alguma coisa assim. Fiz o MEI. E só que o negócio começou a crescer, né, exponencialmente. E aí eu falei, caramba, agora eu preciso ter pelo menos a limitada individual. É possível a gente trocar de uma estrutura para outra? Sim, você faz a transformação do tipo societário. Aí você vai escolher se vai ser uma limitada, se vai ser uma sociedade anônima, de repente você tem outras pessoas que estão ali atuando junto com você. Aí o ideal nesse momento aí seria conversar com o contador, né, para poder ele verificar a questão dos tributos, o que vai incidir, qual o tipo da sua atividade, porque aí já foge um pouquinho. A gente trabalha em parceria com os contadores, né, porque tem algumas situações que você precisa saber se eu escolher esse tipo societário, quais são os impostos que vão vir, a questão também do... Me fugiu agora a memória.
Porque a gente tem dentro, a gente tem o tipo societário e a gente também tem a questão do enquadramento fiscal. Lembrei, o enquadramento fiscal. Então, no enquadramento fiscal, você pode ser uma microempresa, aí você também aí essa divisão é em função do volume que você gera no ano, né? Então, você pode ser microempresa, empresa de pequeno porte e não estar enquadrada em nenhuma dessas, porque isso também auxilia você, inclusive, a ingressar no Simples, né? Que daí você também tem uma parte de incentivos de impostos, os impostos são reduzidos, são unificados. Então, tem várias nuances que é necessário você estar atuando ali em conjunto com o contador. Então, você está falando que pode alterar, né? Pode. Você estava falando a princípio da sociedade anônima, né? Então, essa daí, eu imaginei, talvez, né? Imaginei errado, gente. Então, eu sou webmaster, não sou advogada. E aí, assim, por exemplo, uma sociedade anônima, vamos supor, tem uma pessoa muito rica. Ela quer participar da empresa, mas, de repente, ela quer ficar escondidinha. Serve para isso também? E dá para mudar, de repente, assim, ó, ela está numa sociedade limitada. Dá para mudar para anônima? Dá sim. Essa transformação, ela pode ocorrer, né? Talvez um investidor que talvez não queira aparecer tanto, a gente teria um outro tipo societário para ele, que é a sociedade em conta de participação, onde tem um sócio ostensivo e o sócio oculto, que a gente costuma dizer que geralmente é o investidor, né? Sim. Mas na sociedade anônima, de fato, ele não vai aparecer inicialmente para o público, mas nos registros ele está aparecendo. É diferente da sociedade em conta em participação, que ele não aparece em nenhum momento. Olha só que legal. Eu ia te fazer a pergunta exatamente que você acabou respondendo uma parte, que no momento a pessoa abriu, quer trocar, e aí então ela não vai procurar, no caso, você como advogada, ela vai procurar um contador, no caso, para poder... Ou você também dá esse direcionamento? Ela pode procurar o advogado societário, que a gente trabalha sempre em parceria com o contador, né? Sim. Ou ela pode procurar o contador, não teria empecilho nenhum, né? Tá. O advogado societário, ele está na parte de estruturar o documento, né? Compor o estatuto social ou o contrato social da empresa, tendo uma visão mais ampla, né? De algumas situações que você falou que acaba pegando no dia a dia, né? Não é um contrato padrão, com as cláusulas básicas. A gente acaba fazendo reunião com os sócios, verificando quais são as intenções de cada um antes da gente chegar e alinhar o contrato social, né? Então, a gente vai ver algumas questões. Quem são os sócios, como vai ser a participação, se todos eles vão investir ou se um vai entrar com serviço, outro com capital. A gente faz o acordo de sócios, né? Que esse documento ele é interno, ele não é registrado, o acordo de sócios ele fica entre os sócios, ele tem validade jurídica, validade legal perante terceiros, mas é um documento que ele fica interno, ele não precisa ser registrado. E ali ele tem os acordos que são feitos para uma entrada de sócio, para uma retirada, uma distribuição de lucros, quando ela é desproporcional. Então, assim, tudo você consegue alinhar e documentar. Porque depois que tem a briga, não adianta você querer conversar. Então, você tem que conversar antes. A gente quer saber de briga já. Bom, muito legal. A gente, por falar em contador, se você que está nos assistindo não tem contador, contabilidade, conheça aí a Nova Aliança, que já tem mais de 50 anos no mercado, e ela tem uma ferramenta chamada Controlei. Olha aí. Imagine nunca mais ter que se preocupar em perder prazos importantes para a gestão do seu negócio. Com o aplicativo da Nova Aliança Contábil, essa preocupação é coisa do passado. O aplicativo é fácil de usar e pode ser acessado tanto no celular quanto no PC, o que permite que você gerencie seu negócio de qualquer lugar e a qualquer hora. O aplicativo também melhora o desempenho de sua empresa através de uma melhor comunicação entre os membros da equipe, permitindo que todos fiquem informados sobre as atividades do negócio no tempo real. Além disso, todos os documentos são arquivados no servidor, o que ajuda a manter sua empresa organizada e a minimizar erros. Com a nova solução de aplicativo para a gestão empresarial da Nova Aliança Contábil, você pode se concentrar no que realmente importa,
fazer crescer o seu negócio e deixar a gestão em nossas mãos. Não perca mais tempo e experimente agora mesmo essa solução. É isso aí, voltamos, né? E eu quero dar uma boa noite aqui para o César Silva, que está nos assistindo. Boa noite, César. Boa noite também para o Douglas Benteu, que boa noite, bom trabalho. Obrigada, Douglas. O Douglas sempre está com a gente aqui. E para o Jonathan também. Obrigado mais uma vez por sua contribuição, Jonathan. Espero que você goste bastante do seu programa. E a irmã aqui que está brilhando, né? Cleide, deixa eu te perguntar. O Sandro ele vai pegar depois a pergunta mais quente aqui, mas eu quero perguntar uma Pergunta mais legal ficou para mim. Ficou. É que ela já tem a dica de ouro, né? Então a pergunta mais legal é a minha. Quais são os principais direitos e deveres do sócio? Tem assim, de repente eu sou sócia e não preciso fazer nada. Não. O principal dever do sócio é verter todo o seu esforço para que se atinja a finalidade da empresa. Esse é o principal dever do sócio, né? Então, você não pode ter uma conduta que entre em conflito com o interesse da empresa. Uhum. Esse é o principal dever. Em termos de direito, o principal direito seria o direito dele de perceber os lucros, né? Uhum. Quando a empresa já estiver gerando esses lucros. Então, assim, já teve situação da pessoa perguntar para mim, tá, mas eu quero colocar uma pessoa como sócio, mas eu não quero que ela tenha lucros. Ela não pode ter direito aos lucros. Então, eu falo, não, mas não é possível, né? Assim é fácil, né? Você até pode fazer uma distribuição diferente, né? Em função de repente, você ter investido um valor maior, mas a partir do momento que alguém se torna sócio, ela vai ter direito também, né? Você tem os ônus e os bônus. Nem que seja 0,01%. Mas tem que ter. Ele tem que ter algum lucro, ele vai ter. Se houve uma distribuição para os outros sócios, tem que haver para todos, né? Uhum. Ainda que ela seja desproporcional, mas tem que ter. Tem que ter. E o sócio, falando de direito, o sócio ele pode querer de deixar de ser sócio a qualquer momento, no caso. Sou sócio de uma empresa e por alguma razão minha vida seguiu outro rumo aí e tal, e falar, eu não quero mais ser sócio. A partir desse momento, o que ele tem que fazer, né? O que precisa ser feito e quais as situações que precisam estar ali para que ele deixe de ser sócio, no caso? Sim, ninguém está obrigado a continuar numa sociedade para o resto da vida, né? Nesse momento é importante sentar com os outros sócios, alinhar como vai ser essa saída. Então, ele vai, se for o caso, fazer um estudo de quanto está valendo a empresa naquele momento, para que seja paga a retirada dele, né? Que se pague as cotas que ele tem na empresa. Nesse momento, outro sócio pode ter a intenção de comprar. Se não tiver a intenção de comprar, pode ser a empresa. Se a empresa tiver algum dinheiro em caixa, ela pode comprar essas cotas, guardar, que a gente chama de cotas em tesouraria, né? Ela guarda essas cotas para, num determinado momento, ou ela distribuir entre os sócios, ou, de repente, agregar mais uma pessoa que queira entrar na sociedade. Se nem se a empresa não tiver condições de comprar essas cotas e nem nenhum outro sócio tiver interesse, é feita a liquidação dessas cotas. Então, assim, de qualquer jeito tem que se pagar, né? Seja com um bem que vai ser vendido da empresa, de alguma forma tem que se pagar essa saída. Aí vai ser a negociação, se vai ser à vista, se vai ser parcelado, se vai ser pelo simples valor do capital social ou se vai ser efetivamente pelo valor de mercado da empresa. Por isso que entra a questão do acordo de sócios que eu falei. Se né? tem então, dívidas, né? Se tem dívidas, é apurado o que ela vai, a perspectiva de receita futura com o endividamento que ela tem. Tudo isso é feito um estudo, né, para se apurar esse valor. Nossa, também é contratado um profissional específico, uma pessoa que é experiente em fazer o valuation, na linguagem jurídica, o que a gente chama de valuation da empresa, para saber o valor que ela vale, né, para poder se pagar. E pode ter vários sócios. De repente, assim, a gente conhece empresa que tem, assim, tipo, são de vários irmãos. Pode... Ou tem limite de sócio? Não tem limite. Ah, tá. Então pode... quero 100 sócios. Pode ter? Pode ter. Nossa, gente. No caso da pessoa querer deixar a sociedade e tiver dívida,
como é que ele vai fazer? Porque, de repente, tem a dívida relativamente alta e a empresa ainda não está em condições de pagar a dívida, mas ele quer sair e aí ele tem como ele pagar uma parte dessa dívida e ele ficar livre. Eu estou tentando fazer perguntas para você que eu imagino que o pessoal pense, né? Ou talvez até tenha alguém ali já falando assim, meu Deus, eu quero sair, mas tem dívida lá, como é que eu vou fazer? Perante os sócios, ele até poderia fazer esse aporte de capital. Para terceiros, não teria validade. Porque, assim, quando a gente está numa sociedade e a gente sai dela, a gente ainda fica responsável por ela por 2 anos. Nossa! Olha aí. Né? Então, assim, da data da sua saída para trás, dívidas passadas, não Sim. futuras Uhum. que os sócios que continuem com a empresa adquiram. As dívidas passadas, você ainda fica responsável por ela por 2 anos perante terceiros, né? Perante eventuais credores. Então, ainda que você pague essa dívida para os seus sócios ou para a empresa, né? Você vai fazer um aporte de capital para a empresa e vai sair. Seria, se for apurado que a empresa ela não tem um valor comercial, ela tem dívidas, e ele vai sair, ele quer se livrar, ele pode pagar. Mas se ele for demandado por terceiros, ele vai responder por isso, e aí ele tem o que a gente chama de direito de regresso. Aí ele vai poder, se ele já fez a quitação da parte dele para os outros sócios, ele vai poder acionar os outros sócios para se reaver de eventual dinheiro que ele tem que pagar para esse terceiro. Então, juridicamente, ele pode estar defendido ali, ele pode estar seguro ali, juridicamente, se ele pagou a parte dele, pelo menos, ali está... Ele vai se resguardar perante a sociedade, perante os sócios, porém, perante terceiros, ele ainda fica numa situação delicada. Ele não vai poder alegar para o terceiro, eu não te devo porque eu já paguei a minha parte da dívida para a empresa. Entendi. Né? Ele vai responder perante os terceiros, mas ele fica resguardado no sentido de que ele tem um direito de regresso contra a empresa e contra os outros sócios. Olha só. E no caso de morte do sócio? Não tem essa pergunta aqui, né? Não, eu não defino essa pergunta. Porque essa é quente, né? Então, aliás, a gente já fez várias perguntas aqui que não estavam na pauta, mas vamos embora. Mas assim, por exemplo, a empresa tem uma dívida e aí um dos sócios, né, acaba morrendo. O que acontece? Na verdade, sim, vai depender do que estava no contrato social, se os herdeiros vão poder assumir essas cotas ou se vai ter que pagar essas cotas. A questão da herança, você herda bens e você herda dívidas. Então, só que assim, só tem a empresa, os herdeiros, a pessoa que faleceu só tem aquela empresa. E aquela empresa só tinha dívida. Essa dívida ela fica restrita na pessoa da empresa. Ela não vai passar para esses herdeiros porque, em tese, eles não receberam nada, né? Agora, se eles tiverem recebido um imóvel, recebido dinheiro, aí eles ficam obrigados por essa dívida também. Olha só. Interessante, né? Caramba. E tem uma coisa que, assim, quando o pessoal vai abrir empresa, normalmente faz ou com familiares ou muitas vezes com amigos. É sempre com alguém que a gente conhece e tal, e de alguém de confiança. E eu cansei, apesar de eu não ser advogado, né, sou do marketing, mas eu já cansei de ver no começo, né, vamos lá, a gente saiu da empresa, a gente tem um know-how para fazer ali, até abrir concorrente com a empresa e tal, vamos lá, vamos fazer tudo. E no começo sempre é as 1000 maravilhas, né, Cleide? Sempre tudo é muito bonito, todo mundo tá querendo fazer... Mas chega o tal dos conflitos, né? Basta vir o primeiro probleminha. Por isso que as sociedades, elas são comparadas com os casamentos, né? No começo é namoro, tá tudo bem, tá tudo lindo, todo mundo se ama. Enquanto tá tendo só prazer, tá tudo certo, né? Aí depois quando começam os conflitos ou as dificuldades, aí começam os problemas em si. E aí que vem a nossa pergunta, né? É claro, né? Assim, não tem como a gente evitar totalmente conflitos, né? Mas qual é a melhor forma da gente prevenir, né? Acredito que a gente consiga prevenir alguns conflitos, né? Que conversando ali antes e definindo possa ser prevenido. Qual é a melhor forma para isso? A gente utiliza do acordo de sócios, onde a gente já estabelece regras iniciais. Quando a pessoa ela procura o advogado antes, como eu te falei, a gente senta com as partes que querem compor essa sociedade, vamos entender os anseios de cada um, as expectativas, qual é o objeto que eles vão querer atuar.
E aí a gente começa a fazer perguntas, é onde a gente começa já a identificar alguns pontos que podem haver de conflitos no futuro. E aí a gente tenta amarrar isso num acordo de sócios. Então, assim, a questão, vamos colocar num acordo de sócios uma eventual saída, um eventual percentual de retenção do valor dentro da empresa. Ao invés de eu distribuir, a empresa deu um lucro de 100 mil. Ao invés de eu distribuir esses 100 mil, um percentual a gente define que obrigatoriamente vai ficar para a empresa e a gente distribui o restante. Sim. Porque senão, na hora que começa a ganhar o dinheiro, todo mundo quer receber, quer tirar o lucro, né? E muitas vezes é onde se esvazia o patrimônio da empresa e você acaba prejudicando a empresa, porque você não cria um capital, um fundo de caixa para a empresa para ela sobreviver a um eventual momento de crise. Há uma Covid, por exemplo, né? Pois é. Então, assim, é importante que você alinhe isso no acordo de sócios e tem algumas cláusulas também dos contratos, dos estatutos, que são importantes que você tenha, que também evitam isso. Que daí vai para a minha dica de ouro depois. É isso aí. Então chama o comercial. Já. É isso aí. Bom, enquanto a Cleide vai preparando a dica de ouro aí, quero que você conheça a nossa empresa agora, a Digital Mundi, que já está há 14 anos no mercado. Dá uma olhadinha aí para você conhecer a gente. Dá uma olhadinha aí para você conhecer. Potencializa a comunicação direta com seu público-alvo. Vai pra Fortalece sua marca, fideliza seus clientes e, consequentemente, aumenta seus lucros. Bora alavancar seus negócios? Acesse nosso site e siga-nos nas redes. Voltamos. E a Cleide já deu indício aqui da dica de ouro. Então, Cleide, vou abrir meu baú aqui. Olha só o ouro aqui, ó. Olha o ouro, Cleide. Dá uma olhada, gente, o ouro. Cleide, qual que é a dica de ouro pra gente? A dica de ouro que eu posso dar para os conectados, para todos os empresários, é que no momento da Constituição, ou mesmo depois, se você já tiver um contrato social, você fazer uma alteração para prever a questão do direito de sucessão. Tá. Muito bom. Ou de partilha, né? Muitas vezes o sócio está ali casado com alguém, ou a sócia, né? E vem um divórcio e o cônjuge, o ex-cônjuge, teria direito a um percentual dessa empresa. E como fica? A gente está trazendo uma briga doméstica para dentro da empresa, né? É verdade. Então, assim, a dica de ouro é você já estabelecer se cônjuges, num eventual divórcio, separação judicial, vai poder entrar na sociedade ou não, e os herdeiros numa sucessão, no caso de falecimento. Porque muitas vezes, assim, como o Sandro colocou no início, quando você constitui a empresa, você procura ou familiares ou muitas vezes amigos, que é o mais comum, né? Hoje a gente tem muito mais empresas formadas por amigos do que eventualmente por familiares. E aí você é o que a gente chama de affectio societatis, né? Você se uniu ali por afeição. Só que sim, ele vindo a falecer, você talvez não tenha essa afinidade com os herdeiros, talvez os herdeiros não tenham a mesma visão de negócio que você e o seu sócio tinham. Então, assim, como prevenir que eles não entrem na sociedade? Fazendo isso no acordo de sócios ou fazendo isso no contrato social, onde você deixa claro que se tiver um rompimento de uma relação, o cônjuge não entra, se paga o percentual dele, seja o sócio, o cônjuge que está ficando, pague esse percentual para a pessoa com quem ele está se divorciando, ou que a empresa pague e assuma essas cotas para que esse cônjuge não entre, né? A mesma coisa para os herdeiros, né? Você paga, você liquida as cotas do sócio falecido, paga para os herdeiros também não entrariam na sociedade. Gente, isso evita muito conflito. Isso é dica de ouro, gente. A gente percebe que quão importante, né, é o acordo do sócio, o contrato ali pré-definido,
porque a gente, principalmente, né, como eu dei o exemplo, né, do pessoal, de repente foi demitido e está ali na emoção, né, definindo certas coisas na emoção ali. E, a gente se conhece há 20 anos já. Não tem como dar errado tal. E pode dar errado, né? Pode dar errado. E como você falou, e às vezes entre os sócios, tá tudo certo, eles são parceiros mesmo, né? Principalmente quando é homem. Homem é mais tranquilo, né? Vou dar essa parte, né? machismo, hein? Vou puxar pro nosso lado aqui dos homens, né? Que as mulheres não nos batam. Juntas aqui, né, Cleide? Que as mulheres não nos batam, mas quando vem o cônjuge, né? Ou seja, aí já vem o terceiro, o quarto, então antes eram 2, por exemplo, de repente agora tem mais 2. E aí tem a mulher do cara ali, né, buzinando no ouvido dele, às vezes até o esposo também da sócia, e ali as coisas começam a complicar, né? Então é possível definir o contrato, definir todas essas regras que você falou. No decorrer da carruagem, é possível trocar algumas cláusulas, então, sim, você ajustar. Pode fazer a alteração do contrato social. Essas alterações, elas têm limite de alteração, de prazo, ou 3 meses, 1 ano? Não, você pode alterar quantas vezes você quiser, porque o contrato social ou o estatuto social nada mais é do que a vontade dos sócios, né, de conduzir aquele negócio. Então, você pode fazer as alterações. Muito legal. Ô, Cleide, e assim, você já pegou algum caso que de repente você falou assim, meu Deus, eles vão sair no tapa aqui. E aí, assim, que o conflito estava tão grande entre os sócios que, assim, que teve realmente que interceder ali e apaziguar. Você tem algum caso para contar para a gente? Tem um caso que os clientes, nessa que o Sandro falou, né? Às vezes está assim, imbuído de montar um negócio. Aí, não, vamos fazer. Aí faz aquela sociedade de fato, né? Que a gente chama, não tem contrato social, só na boa vontade. Você fica responsável por isso, eu fico responsável por aquilo. Muitas vezes, eles já têm uma outra profissão, eles já têm uma outra ocupação, aí tem um que entra com dinheiro, o outro que entra com fazer o serviço. Com know-how. E aí, no final, se chega à conclusão de que o que devia estar pagando não está pagando o suficiente, o que deveria estar executando não está executando o suficiente, né? E, às vezes, chegaram até a abrir o contrato social, mas a empresa ainda não está efetivada, ela ainda não está atuando, né? E chega o momento da briga, não quero mais, não vou, eu só estou investindo dinheiro e não estou vendo um futuro, porque você não trabalha, eu estou pondo dinheiro e estou vendo que trabalhar, né? Se rompe, e aí se chega à conclusão, tenho direito a receber alguma coisa, porque eu investi, né? Eu estou saindo. Assim, teve uma situação que um dos sócios queria colocar um valor lá em cima de uma empresa que não entrou em operação, que eles não sabiam se ia vender, se ia dar certo ou não, só existia um sonho. E eles não fizeram uma pesquisa de mercado também que justificasse ele querer aquele valor. Então, na verdade, assim, foi uma divisão de dívida, de gastos. Nossa, aí que é pior ainda, né? Então, assim, se é divisão de lucro ainda, né? Estamos felizes, né? Agora, divisão de dívidas... Foi uma divisão de dívidas, porque se não tinha uma empresa em operação, como você saber quanto ela vale? Por enquanto, ela não vale nada, ela vale só o que foi investido, que foi o que cada um pagou, né? Então, se um pagou mais que o outro e a sociedade era de 50%, vai ter que equalizar. Quem pagou menos vai ter que pagar para o outro. Né? Isso deve dar muita dor de cabeça. Dá. E eu não sei, o João, o nosso presidente da associação, que é o contador da Nova Aliança, né, é o proprietário, ele pode falar melhor, mas eu não sei como está hoje, mas eu sei que antigamente as empresas novas, muitas fechavam no primeiro e no segundo ano. Né? Várias empresas abrem, legalizada, tudo certinho, não chegam nem a 2 anos de execução e fecham. Ou seja, no mínimo, o primeiro ano de uma empresa é só injetando dinheiro, é só ali investindo tal, em vários setores, né? E aí, de repente, algumas não chegam
nem há 1 ano e meio de funcionamento. Ou seja, E nem ia funcionar, como é esse caso, né? ou nem funcionou, como você falou. Eles E ficaram aí, na parte da obra para abrir o estabelecimento. E olha, aí, e parou ali. Parou ali. Já deu conflito e confusão ali. e ali é desfeito, de repente, uma amizade, né? Sim, sim. Não, Sim. não deve ser fácil. Quando não chega a Jana falou, sai no tapa. Quando sai no tapa ainda tá bom. Tem alguns que ainda ameaçam de morte, né? Que eu já ouvi. Bom, é só ver esses canais aí de TV aí, não vamos falar o nome, né, dos programas, mas os programas que fulano, sócio, mata o outro por causa disso. Então, que todo dia tem isso aí. Então, por isso que é tão importante, né, o que a gente está falando aqui. A gente está brincando. A Cleide está sorrindo, falando dos problemas, sorrindo. Mas não é brincadeira, né? É muito sério isso, né? Porque você está lidando com um patrimônio que é seu, de outra pessoa. Com envolve expectativas, sonhos, né? Certeza. Como você citou, eu saí de uma empresa onde eu tinha uma estabilidade, de repente eu tinha um fundo de garantia alto, eu peguei esse fundo de garantia que em tese seria o meu futuro, uma perspectiva, estou investindo ali e agora. Porque ninguém é doido de investir naquilo que ele não acredita que vai funcionar. Então, como você falou, tem um sonho, uma esperança ali, né? E muita projeção de coisa boa, né? A ideia no início dos 2 amigos, vamos colocar 2 amigos, é falar, cara, daqui 1 ano, 2 anos, a gente vai estar na praia, curtindo ali, com os funcionários trabalhando pra gente, Sim. e só alegria, a gente tomando cerveja na beira da praia e comendo petisco, é isso que a gente quer. Mas a realidade às vezes é bruta, né? A amizade não sobrevive às dificuldades da empresa, né? não sobrevive. Porque como você colocou, o primeiro ano ele é praticamente de investimento, você não tem essa retirada. E se eles não fizeram esse estudo de mercado antes de abrir a empresa, isso se torna mais difícil ainda, né? Sim. Porque num estudo de mercado você vai identificar se aquela região que você está abrindo é a ideal para você abrir, se realmente você vai ter o público que você está imaginando que você vai ter. Mas muitas vezes a pessoa vai com a cara e a coragem, ela vou abrir aqui, né? Aluguei um puxadinho, um cantinho, vou abrir aqui. Será que aquele local que você está abrindo é o ideal para o seu negócio? Verdade, né? Tem tudo isso. Conheço uma pessoa que abriu um negócio, fez a sociedade, e o produto era um produto assim, que assim, a gente vê que é muito vendido. Eu não vou nem citar aqui, mas é um produto muito vendido, até hoje em dia é muito vendido. E assim, eu não sei qual foi o conflito dos sócios que o produto ficou encalhado. E é um produto, assim, muito vendido, assim, sabe? E o produto ficou encalhado e tal. E aí, o que aconteceu? Acabaram os sócios, né, discutindo e tal. E acabou que abalou a amizade, né? Ficaram com dívidas. E tudo isso daqui que a gente já falou, né? Então, é real, né? Então, é uma coisa muito real, muito de dia a dia das pessoas que querem abrir uma empresa, né? Sim, a questão de precificação dos produtos ou dos serviços, né? Uhum. Porque às vezes você coloca um valor, pensando assim, se eu não colocar esse valor, eu não vou vender. Só que às vezes o valor que você coloca não paga o seu custo operacional. Aí é onde você nunca vai conseguir ter o lucro que você espera. Sim. E aí é onde entram os conflitos, entram as desavenças, a sua decepção, né? De não ter Sim. conseguido fazer o negócio dar verdade. certo. Porque você imagina, uma coisa é a pessoa com cabeça de funcionário, outra coisa é a pessoa com a cabeça de empresário. De empresário, É isso. totalmente diferente. E aí a pessoa está acostumada todo mês, se ela vai trabalhar ou não, de repente, um dia que ela não está legal, ela vai trabalhar, o salário dela está caindo lá no final do mês. E aí, quando ela é, né, a empresária, ela tem a empresa dela, se ele não for trabalhar, ele não ganha. E o pior, né? Além dele estar indo trabalhar, ele está injetando 1 ano e meio de dinheiro ali e não está entrando nada, ou quase nada. Aí a cabeça da pessoa pira, né? Sim, Aí por não isso é importante de você fazer essa projeção da empresa, né? Saber exatamente onde você está entrando, no nicho, para você já entrar sabendo o que você vai investir e quanto tempo você vai demorar para ter esse retorno, para que Sim. você não crie expectativas irreais, né? Vou entrar aqui, esse produto, como você colocou, esse produto estoura de vender.
só que eu não estou conseguindo vender ele. E aí a minha expectativa e o dinheiro que eu coloquei, como que eu vou ter esse retorno? Porque eu estava esperando esse retorno, né? A gente vê algumas coisas de marketplace, assim, né? De pessoas falando assim, fulano de tal tá vendendo, então também vou vender. Então, o pessoal às vezes cria expectativa, né? Mas no final acaba ficando uma situação ali que não é agradável, né, para a pessoa, né? Sim. Muito bom, Cleide. E aí, Sam, o que mais? Vou pedir pro Fábio soltar ali a propaganda da J2 Winners para você que gosta de vinho, espumante, vinho do Porto. Tem vários modelos aí, vários tipos de vinho que você vai gostar. Dá uma olhadinha. Então, quase reto final. Nado por vinho? Seja vinho branco, espumante, vinho rosé ou vinho tinto. A J2 Winner tem o vinho perfeito para seu paladar. Deu até água na boca, não é mesmo? Peça agora pelo site j2winner.com.br. E aí voltamos, estamos quase no finalzinho, Cleide. Passou rápido. Passou rápido. Sinal que tá bom. Sinal Nossa, que tá bom. muita coisa, muita informação a gente já tirou aqui, né? E aí, a gente queria saber o seguinte, como é que funciona? Quais são as causas e consequências da falência de uma empresa? Aí, de repente, assim, deu tudo errado. E aí, assim, criou dívidas, tudo. E aí, o que pode levar a isso? Na verdade, tem situações onde os sócios eles são responsabilizados, né? E aí ele ficaria impedido por 5 anos para abrir uma nova empresa, se ficar configurado que ele causou a derrocada da empresa, né? A falência da empresa. Ele responde criminalmente e ele fica impedido de abrir uma nova empresa durante 5 anos, né? Responde criminalmente? Responde. Nossa, gente, essa daí é nova para mim, né? E aí, assim, a pessoa, além de ficar responsável, né? Mas aí, por exemplo, faliu a empresa, tem ali, tem dívida com funcionário, tudo, aí vai para aquela parte de bens... Antes de entrar efetivamente no processo de falência, ele já vai ter tido várias execuções, vai ter tido vários protestos, os credores começam a ingressar com as ações, aí passa da sentença, já tem o título judicial em mãos, aí não consegue receber nada da empresa, vai para a desconsideração da personalidade jurídica para tentar atingir o patrimônio pessoal dos sócios. E a falência. O processo de falência, ele constitui o quê? Num primeiro momento, se apura todo o patrimônio que a empresa tem, se ela tiver valores a receber no mercado, se ela tiver bens móveis, imóveis, apura-se tudo o que ela tem. Em nome da empresa. Em nome da empresa. Vende aquele patrimônio, verifica o que deu e vai distribuir entre os credores, né? Na primeira fila tá os trabalhistas, então se faz a proporcionalidade, se paga os créditos trabalhistas entre eles, sobrando um dinheirinho, aí vai para a segunda classe de credores, paga, e chega um momento que a empresa não vai ter mais dinheiro para pagar, ou às vezes, quando chega nesse momento, também ela nem tinha esse patrimônio. E aí é onde fica a questão de se apurar para verificar se houve um esvaziamento patrimonial da empresa ou se simplesmente foi uma questão de mercado, né? A empresa não deu certo por conta do mercado, não era expectativa, não houve uma concorrência, né? Agora, se ficar provado que o sócio ele sugou a empresa, ele tirou todo o patrimônio, ele exauriu através dos lucros tudo que tinha de receita da empresa para si, né? Aí ele vai responder por isso. Nossa, que bacana, Cleide, que bacana. Por isso que tem que... A gente nunca... Não. Até porque no nosso caso é casamento junto, então aí não... Eu sei de uma coisa, fica anotado aí. Eu vou brigar, tá bom? Eu sei. Por isso que eu fico pianinho, viu, Cleide? Cleide, o pessoal já entendeu, já deu nessa aula que você deu aqui,
Mas eu queria que você desse uma reafirmada. Quais os principais riscos aí que uma pessoa corre se ela não contratar aí, né, ir atrás de um especialista em direito societário? Quais os principais riscos aí? Você já falou bastante aí, né? Mas só para a gente deixar bem enraizado aí na cabecinha de quem está querendo abrir uma empresa e até quem já tem e está com problema, quais os principais riscos aí que a pessoa vai correr se ela não for atrás de um especialista no direito societário? Fala para mim. Ela vai fazer um contrato que não vai estar resguardando o interesse dela, né? Então, assim, ela vai entrar num contrato provavelmente com cláusulas muito simples, que não prevê essa questão dos litígios que podem vir depois, né? E ela vai acabar se frustrando, porque quando tem a briga e você vai falar, deixa eu ver o que o contrato social diz. O contrato social não diz nada. Você não tem esse acordo de sócios para falar para a pessoa, olha, quando você entrou, a gente combinou isso e é isso que vai ter que ser cumprido. Porque se for para o judiciário e você tiver um acordo de sócios, aquilo vale entre vocês. Então, se está tendo uma divergência, mas aquilo já estava alinhado, vai prevalecer o que foi alinhado. Você não vai conseguir mudar tão facilmente, né? A não ser que você demonstre, foi alinhado isso, mas ele está tendo um lucro excessivo, eu estou ficando só com prejuízo, ele está dividindo só o prejuízo, não está dividindo o bônus, só o ônus, né? Aí é mais difícil. Então, assim, se você tiver assessorado, é mais fácil de você passar por tudo isso, inclusive por dificuldades, né? De uma forma mais tranquila. Bacana. E o pessoal que está nos assistindo, de repente, já tem um contrato, está meio inseguro com algumas coisas. É importante passar por um profissional para fazer essa revisão. Legal. Que a gente consegue identificar se está faltando alguma cláusula importante dentro do contrato. E a gente, né, igual a Jana falou, a Jana é webmaster, eu sou gestor de marketing, a gente não entende dessas coisas. Então, assim, por isso que a gente fez algumas perguntas que talvez seja até simples, né, mas com certeza o pessoal tem essa dúvida. Sim, e a gente que tem essa dúvida, tem cláusula que a gente não vai saber definir, saber entender muitas vezes o que está escrito. Até porque o direito tem a linguagem que é só deles, né? Vocês, né? Então, é o juridiquês, isso. Então, é importante, né? Então, para isso, gostaria que você passasse aí como é que o pessoal acha, né? A doutora Cleide, como é que a gente pode aí tirar as dúvidas com você e você, de repente, fazer uma revisão, né? Para ajudar o pessoal que está nos assistindo aí. Eles podem me achar através da Associação Conecta. Tem o meu cadastro lá e aí eles podem entrar em contato comigo por lá. Bacana, isso aí. Então, beleza. Então, é que nós, advogados, não podemos divulgar contatos, né? Verdade, tem essa também. Sim, então isso aí. Eu dei essas dicas, mas as pessoas ficam à vontade para procurar os advogados que elas conheçam, os contadores, né? E precisando de um auxílio, querendo me contatar, pode acessar o site da Associação Conecta, que tem os meus contatos. associaçãoconecta.com.br. Lá você acha a Cleide. Então, tá se você não tiver advogada para ver essa questão, tem a doutora Cleide. E se você não tiver contador, tem o João da Nova Aliança, que também. E se você não tiver o pessoal para cuidar do seu marketing, tem a gente também, né? Fazer o nosso jabá aí também. Doutora Cleide, obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Apesar do assunto sério, mas foi muito agradável. Tenho certeza que o pessoal gostou. Para nós aqui foi muito legal. A gente foi uma conversa, apesar do assunto sério, mas foi uma conversa muito gostosa, descontraída. E obrigado aí pela. Muito leve, gente. Obrigada. Ela vai falando dos problemas sorrindo, né? Muito legal. Maravilhoso. Mas obrigado. Foi uma aula aí. Muito obrigado mesmo. Obrigada. E para boa você, noite a todos. E para você que ficou com a gente até agora e para você que tem nos seguido, obrigado. Como a Jana sempre fala, compartilha a live com o pessoal aí. Essa live vai ficar gravada no Facebook, no YouTube da Associação Conecta, da Rádio Exclusiva também. Segue a Rádio Exclusiva. Já tem bastante seguidor, mas segue lá, tem programas muito legais para você, tanto para seu lado pessoal, seu lado amoroso, seu lado espiritual. A Rádio Exclusiva arrebenta nos programas, tá? Segue a Associação Conecta também. E uma boa semana para você. Deus abençoe você, tua família. E juntos somos mais fortes. Um abraço, pessoal. Beijo. Boa semana.